O sudeste do Brasil enfrenta um colapso climático. Em menos de 3 semanas, quase 100 pessoas morreram em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Especialistas alertam que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E a pergunta agora não é apenas sobre a chuva, mas sobre quem deveria ter prevenido essa tragédia. Fevereiro acabou, março chegou e o sudeste do Brasil está em colapso. Minas Gerais, 72 mortos. São Paulo, 21 mortos. Rio de Janeiro, pelo menos 5 mortos, quase 100 pessoas, em 3 estados, em menos de 3 semanas. 8.584 famílias sem casa só em Juiz de Fora. 2.666 ocorrências registradas pela Defesa Civil em uma única cidade. E antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Em 2011, o Brasil prometeu nunca mais. Em 2022, prometeu nunca mais. Em 2024, prometeu nunca mais. Hoje são 2026. 3 estados. Quase 100 mortos. O que significa nunca mais no Brasil? Guarda essa pergunta, porque este vídeo vai te dar a resposta e ela não está onde a maioria pensa. A mídia cobriu Juiz de Fora, e foi importante, mas o desastre é muito maior do que Juiz de Fora. São Paulo, 21 mortos confirmados pela Defesa Civil do Estado. São Bernardo do Campo, Sorocaba, capital. Guarulhos. Em Guarulhos, 10 bairros alagados simultaneamente em uma única noite. Um motociclista desapareceu arrastado por um córrego que transbordou em minutos. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Uma mulher morreu afogada dentro da própria casa. A água subiu antes que ela pudesse sair. 3 estados, 3 governos diferentes, 3 defesas civis diferentes, 3 sistemas de alerta diferentes. Mesmo resultado. Enquanto o país chorava Juiz de Fora, São Paulo e Rio também sangravam, em silêncio. E tem um dado que conecta os 3 estados que ninguém colocou lado a lado ainda. Vamos colocar agora. Minas Gerais, 142 áreas de risco geológico mapeadas em Juiz de Fora. 128 mil pessoas em área de risco. 0 sirenes instaladas. São Paulo, ocorrências da Defesa Civil cresceram mais de 25% de 2024 para 2025, a cidade mais rica do Brasil, e o número de emergências climáticas só sobe. Rio de Janeiro, Petrópolis, fevereiro de 2022, 242 mortos. Prometeram reformas, instalaram algumas sirenes, criaram comitês. 4 anos depois, Baixada Fluminense sem sistema integrado de alerta, moradores sem treinamento, em costas ocupadas. O dado que amarra os 3. O Sudeste concentra 43% de todos os desastres climáticos registrados no Brasil. E os 3 estados apresentam exatamente o mesmo padrão: mapeamento sem ação, alerta sem treinamento, reconstrução na mesma área após cada desastre. Não é coincidência geográfica. É uma escolha política repetida em 3 governos diferentes, com 3 partidos diferentes, em 3 décadas diferentes. Mas aqui está o dado que muda tudo. Não são 3 tragédias simultâneas. É uma tragédia com 3 endereços diferentes, e o endereço de origem não está em Juiz de Fora. Não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, está em Brasília. Em 2012, um ano após a tragédia da região serrana do RJ, que matou 926 pessoas, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.608. Essa lei obriga municípios classificados em área de risco a criar planos de contingência, instalar sistemas de alerta, treinar a população e mapear rotas de evacuação. Obriga. É lei federal. Existe desde 2012. Aprovada em 2012, 14 anos depois, Juiz de Fora sem sirene. São Paulo com treinamento insuficiente. Rio reconstruindo nas mesmas encostas. Por quê? Porque a Lei 12.608 não prevê punição para municípios que descumprem. Não há multa, não há intervenção federal, não há responsabilização criminal de gestores. A lei existe, a fiscalização não existe. A punição não existe. O CEMADEM foi criado em 2011. Monitora hoje CPI 133 municípios brasileiros. Mas monitorar não é punir quem ignora o alerta. E aqui está a frase que resume 14 anos de política climática no Brasil.
O Brasil tem uma lei que obriga a prevenir. E não pune quem não previne. 98 mortos depois. Em 3 semanas, em 3 estados, alguém foi responsabilizado? Algum prefeito? Algum governador? Algum secretário de Defesa Civil? A resposta é não. E todo mundo sabe por quê. Agora, o paradoxo que ninguém está discutindo. Enquanto o Sudeste afoga, os reservatórios da região estão em níveis críticos, fornecido pelo usuário, chuva extrema e seca crônica ao mesmo tempo. Parece contraditório, não é? O desmatamento reduziu drasticamente a capacidade de absorção do solo. Quando chove, e chove cada vez mais intenso, a água não infiltra. Vira enxurrada, vira deslizamento, mata em horas. Quando para de chover e os períodos secos ficam mais longos, os reservatórios não se recuperam porque o solo degradado não retém a água. Em fevereiro de 2026, Juiz de Fora acumulou 584 milímetros de chuva, 3,4 vezes a média histórica do mês. O solo já estava saturado de chuvas anteriores. Quando veio o temporal, não havia mais onde absorver. O clima não é mais previsível, mas a vulnerabilidade das cidades, essa é 100% previsível e 100% evitável. E existe prova disso dentro do próprio Brasil. Blumenau, Santa Catarina. Destruída em 2008. Reconstruiu diferente. Alerta Blue, sirenes físicas nas encostas, aplicativo em tempo real, simulados obrigatórios com a comunidade 2 vezes por ano. Em 2022, durante chuvas severas, o sistema evacuou milhares de moradores antes dos deslizamentos. Blumenau não é mais rica que Juiz de Fora. Não tem mais recursos que São Paulo. Não tem clima mais favorável que o Rio. Tem uma coisa que os outros não têm: gestores que decidiram agir antes da tragédia. MG, SP e RJ sem alerta Blue, sem sirenes suficientes, sem simulados. Blumenau não é mais rica, é mais organizada. E organização é uma escolha. Uma escolha que em Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro não foi feita. Voltemos à pergunta do início. O que significa nunca mais no Brasil? 2011, 926 mortos. Região serrana do RJ, nunca mais. 2022, 242 mortos. Petrópolis, nunca mais. 2024, 172 mortos. Rio Grande do Sul, nunca mais. 2026, quase 100 mortos, 3 estados, 3 semanas. E a resposta que este vídeo encontrou: nunca mais no Brasil não é uma sirene, não é um treinamento, não é uma lei com punição. É um discurso, pronunciado após cada tragédia, esquecido antes da próxima chuva. Enquanto nunca mais for só discurso, haverá 2027 e 2028, e os nomes das cidades vão mudar. O roteiro não. Antes de encerrar, no último vídeo prometemos uma atualização sobre o 3I Atlas. A NASA tem até 14 de março para decidir se redireciona a sonda Juno para interceptar o objeto interestelar. 2 dias. A janela está fechando e dia 16 de março o encontro com Júpiter acontece. O maior evento astronômico de 2026. Cobertura completa aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, ativa o sino agora. Porque dia 16 os dados vão sair em tempo real. E quem não estiver inscrito, chega tarde. Nos comentários, você mora no Sudeste? O que aconteceu na sua cidade nessas últimas semanas? Me conta, porque esse número, quase 100 mortos, não pode ser esquecido na semana que vem. Deixa o like se este vídeo te mostrou algo que a cobertura normal não mostrou. E compartilha com alguém do Sudeste, com alguém que perdeu algo nessas chuvas, com alguém que tem poder de mudar isso. Porque nunca mais, desta vez, precisa ser diferente.